Hoje nós vamos falar sobre face a face com Deus. O título da mensagem é este. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 33, do versículo 9 ao 11. Sejam todos muito bem-vindos. A casa do Pai é a casa dos filhos. Êxodo 33, 9 diz assim: Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Até aí. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus de amor, eis aqui a tua igreja, o teu povo, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, por isso clamamos, usa minha vida, Pai, saca-me da tua aljava, alcança o alvo proposto. Eu posso, Senhor, liberar a palavra, mas só o Senhor pode levá-la aos corações. E que assim seja, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela é conhecida como a tenda do encontro. Essa cena poderosa em que a presença de Deus se manifestava ali de tal maneira que havia uma nuvem, havia uma manifestação, uma coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda. E era algo tão poderoso que os que estavam de fora e viam também adoravam, também se aproximavam de Deus, cada um na porta da sua própria tenda. A cena aqui então é Moisés entrando na sua tenda e a presença de Deus desce como uma nuvem. Não era um culto comum, não era um ato religioso, ritualístico, mas era relacionamento. Deus vinha para estar face a face com aquele que ele desejava usar para guiar o seu povo. Algo que Deus desejou desde o princípio, desde quando criou o homem. Relacionamento, face a face, olho no olho. É o que Ele deseja ter conosco. Nada de rituais repetitivos, vazios, mas presença, toque, experiência com Deus. Não apenas um êxtase, mas face a face. Face a face significa sermos transformados à imagem dele. Nós só podemos ser parecidos, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Então, quando nós adoramos a Jesus, quando nós temos tempo com Ele, face a face com Ele, então somos transformados. Nos tornamos mais parecidos com Ele. E a cena aqui era dessa. O texto diz que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. E aqui nós vamos nos lembrar daquela passagem de Pedro, depois de ter negado Jesus, estava ali voltando ao seu ofício secular, e quando Jesus aparece para ele, pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E é interessante ver que das 3 vezes que Jesus pergunta, 2
ele usa a palavra ágape, que no grego significa um amor num nível mais sublime. Mas Pedro, muito sincero, dentro daquilo que ele sabia que podia oferecer, ele respondia: eu te filéu. Jesus perguntou para ele a primeira vez: Pedro, tu me ágape? E Jesus recebeu a resposta de Pedro: eu te filéu. E Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me ágape? E Pedro respondeu: eu te filéu. E da terceira vez, Jesus falou: Pedro, tu me filéu? É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou no nível de vocês, para ficar face a face com vocês, e eu vou elevá-los. Porque chegou o momento no final da trajetória de Pedro, que ele já sabia o que era o amor ágape. Ele já sabia o que era oferecer a própria vida por amar a Jesus. Face a face com Deus significa entrar nesse caminho de estar disposto a passar pelas prensas, a passar pelas mudanças, a estar rendido ao convite dele para nós. A presença de Deus é visível para quem o busca, queridos. Vamos para Jeremias 29:13. Olha o que a Bíblia diz. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Tem jeito de achar a Deus. Tem jeito de ter a presença dele mais palpável. Tem jeito sim de ouvir a voz dele mais clara, de ter direções mais objetivas. É só buscar, é só se dedicar em buscá-lo de todo o coração. O povo via a nuvem e adorava a Deus, cada um na frente da sua própria tenda. E a presença de Deus em nossas vidas faz isso, ela impacta outras vidas. À medida que você busca mais de Deus, à medida que você está mais cheio de Deus, outras pessoas também vão desfrutar disso. É algo tremendo. Talvez nem sempre dentro de casa, porque a Bíblia não erra e ela diz que o profeta não recebe honra e glória dentro da sua casa. Mas tudo bem com isso, porque os de casa conhecem a nossa pior parte. Os de casa conhecem os nossos pontos fracos. Mas à medida que nós somos cheios, nós ajudamos a influenciar os de outras casas. E nesse movimento, Deus também muda as coisas dentro da nossa própria casa. O povo via a nuvem e ficava impactado, e aquilo movia as outras tendas. A nuvem se movia, e o fato de Moisés estar ali face a face com Deus movimentava as outras tendas também. E Moisés tinha uma tenda específica para o encontro. Sabe o que isso nos ensina? Que a presença de Deus exige um lugar separado. Esse negócio de falar assim: não, eu ando orado, eu ando com Deus o tempo todo, full time, ok. Mas esse negócio também pode ser uma cilada, porque aquele que fala que está o tempo todo com Deus, conversando o tempo todo com Deus, não tem tempo de qualidade com Deus. Não separa tempo a sós com Deus. Está mexendo no celular, está com Deus. Está dirigindo, está com Deus. Mas será que tem tempo a sós de estar face a face, de meditar no que Ele está querendo te dizer? Face a face significa abertura, proximidade, amizade. Não significa um lugar físico apenas. É bom você separar lá na sua casa um lugar que você gosta de estar. Mas não seria isso propriamente dito, mas é uma disposição do coração. É algo que flui primeiro de dentro. Gênesis 32:30 também vai nos mostrar uma outra situação em que
um ser humano esteve face a face com Deus. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. É muito interessante prestar atenção aqui, que antes de Jacó declarar que esteve face a face com Deus, teve luta, teve batalha, teve ferida. E é provável que, para que a gente possa ter maior intimidade com Deus, nós venhamos a passar por lutas, batalhas espirituais mais aguerridas. Sabe quando você percebe uma movimentação de prensa, você começa a sentir que, ei, acho que o Senhor está querendo mudar as coisas de lugar. Acho que Deus está querendo elevar o nível de intimidade. Moisés não buscava a Deus apenas para receber ordens, mas para ter comunhão. Jacó passou a ter uma comunhão tamanha, o nome dele foi mudado. Imagine comigo esse povo no deserto. O povo andava no deserto e à medida que eles avançavam um pouco, eles armavam as tendas e ali eles ficavam um tempo. A nuvem dava o time. E a nuvem se movia e eles tinham que desarmar todo o aparato e bater em retirada de novo e prosseguir no caminho. E aí a nuvem parava e eles armavam as tendas. Continua sendo assim conosco. O deserto é o nosso lar, o mundo. Essa travessia que nós precisamos da nuvem, nós precisamos da glória, nós precisamos da direção de Deus. Porque senão a gente corre o risco de armar as tendas e ficar muito confortável ali e começar a fazer com que aquele lugar seja um lugar apropriado para ficarmos, para paralisarmos ali. Mas aqui neste mundo, nós estaremos sempre na jornada, a caminho de casa. Não podemos parar, não podemos nos acomodar. Cada família ali cuidava da sua tenda, organizava a sua tenda, ajeitava seus afazeres. Cada grupo ali, todos caminhavam juntos, mas tinham ali as famílias separadas, as tendas separadas, e ali havia um conforto quando eles conseguiam organizar tudo. Quando já estava tudo organizado, a nuvem se movia. Quando as coisas estavam meio que no lugar, e eles pensavam: não, agora estamos tranquilos. Era a hora de desarmar tudo e prosseguir. Mais um dia, sem aviso prévio, Deus ordena: desmontem a tenda, vamos avançar. A princípio, você pode pensar que essa desordem, essas coisas que Deus está desmontando, essas coisas que estão acontecendo, talvez no seu trabalho, talvez no seu casamento, talvez na sua família, não sei, na sua realidade de vida. E você pode começar a pensar: ai meu Deus, está dando tudo errado, as coisas não estão acontecendo, meus planos estão sendo frustrados. Quem sabe é Deus desmontando a tenda para te levar para um lugar melhor, mais amplo, mais espaçoso. É Deus sinalizando: ei, está na hora de mudar, está na hora de mexer. Não temas, eu estou com você. A princípio a gente pode pensar que é perda. Sim, dá medo, dá aquele frio na espinha. Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu começo a mapear um pouco os acontecimentos da minha vida. Às vezes eu vejo coisas, sabe, déjà vu? A vida da gente tem isso. É que coisas que já te aconteceram num período,
Aí passou um longo tempo e elas não aconteceram mais, problemas que você venceu lá atrás. E de repente você começa a ver essas coisas acontecerem de novo. Problemas que você tinha passado lá atrás. E foram resolvidos e eles estão batendo na porta. Questões para te confrontarem. Talvez até para trazer medo, para te paralisar. Mas não temas. É somente Deus mandando desmontar a tenda. É a nuvem movendo. É a nuvem do Senhor mostrando o lugar para onde você tem que ir. É só Deus falando: ei, eu tenho um lugar mais espaçoso. Eu quero te levar para um lugar. Eu ainda vou te mostrar. Então somente agora você tem que obedecer. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você não pode ter rigidez. A princípio, o objetivo não é destruir, e sim levar para um lugar melhor. É assim que Deus faz conosco, quando Ele quer nos elevar para outro nível. Ele não apenas melhora a nossa vida, mas Ele muda a localização do nosso coração e da nossa fé. A gente simplifica bastante, a gente quer colocar Deus no nosso quadrado, mas aí o que Deus faz? Por um tempo Ele abaixa para nos ouvir, para nos olhar face a face, e aí Ele começa a movimentar a nuvem para nos elevar. Isso causa um certo desconforto, isso nos dá medo. O desmontar de Deus não é abandono, queridos, é preparação para um recomeço mais alto. A palavra dele não volta vazia. E nós precisamos confiar nos dias de dificuldade. Talvez alguém pensasse: mas Senhor, eu acabei de me ajeitar nessa situação. Agora que eu acabei de enxergar um pouco mais de ordem, está tudo em ordem. Por que mexer agora? A resposta é simples. Porque o lugar onde você está já cumpriu o seu propósito. Sabia que em cada momento da nossa vida, Deus nos permite viver situações, estar com pessoas, conhecer novos amigos. E em tudo isso, vai trazendo para nós aquilo que nós necessitamos para a próxima etapa. É meio que você tem dentro de você todos os recursos necessários para toda a sua trajetória, até o fim dela. Só que esses recursos, eles só são ativados, tocados, eles só vêm à tona através de pessoas, circunstâncias, lugares. Então Deus permite situações, às vezes situações até complicadas, com filhos, ainda situações não vividas que a gente assusta, coisa que você vê e você fala: meu Deus, e agora? E Deus traz uma voz de paz e de calma. Ele diz: eu estou permitindo isso para você acessar algo que já tem dentro de você. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus está falando algo conosco aqui. Você pode acessar dentro de você, mas você precisa da face de Deus. Você precisa estar com Deus. Você precisa desse desmontar de Deus na sua vida. Ah, como é bom viver os planos de Deus, mas às vezes difícil, dói. Traz uma sensação de desconforto, até mesmo de abandono. E é assim que acontece conosco, mas Deus não nos abandonou. É Ele quem diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele? Uma situação natural muito difícil de acontecer, porque uma mãe que está nesse tempo de amamentação, tudo o que ela deseja é o filho. Nem o marido ela quer ver, ela só quer o filho. Mas Deus dá esse exemplo para dizer sobre a paternidade dele. É interessante isso, né?
Deus não dá um exemplo de um pai com um filho para falar do amor dele. Nesse momento, ele fala de uma mãe que amamenta. Nós estamos perto do Dia dos Pais, próximo domingo. Se o Senhor nos permitir, teremos uma homenagem linda aqui. Mas a gente percebe o quanto a paternidade é um ponto delicado de acesso. Até quando a homenagem é para o Dia das Mães, as coisas acontecem, fluem, né? Não tem tantos dedos. A gente sabe que a mãe está sempre ali presente, raríssimas as exceções. Mas quando a gente olha para a paternidade, quantas pessoas, a maior parte das pessoas, carrega feridas na paternidade. Como o inimigo ataca a figura paterna, porque Deus é Pai. E aqui nós vamos ver que Deus fala: eu jamais me esquecerei de vós. Há poucos dias eu ouvi um testemunho de uma mulher dizendo que a experiência dela com o pai era tão difícil, tão dura, trazia tanta tristeza lembrar do pai, do abandono, que quando ela orava a Deus, ela só falava Deus, Senhor, Todo-Poderoso, porque se ela chamasse Deus de Pai, era como se ela estivesse rebaixando Deus, porque só dela falar a palavra Pai, ela sentia dor, porque a figura do pai dela tinha sido o pior exemplo. Mas Deus foi tratando, curando, através da palavra, através do Espírito, através do face a face. Não é porque alguém não teve o exemplo perfeito, a postura, a honra de ser um bom pai, que o nome do pai vai ser rebaixado, porque Deus é Pai. Foi dele que tudo se fez e tudo foi criado. Então, é necessário a gente estar aberto para tudo que o Pai deseja fazer em nós, porque todo o trajeto vai ser necessário para que recebamos cura nas nossas feridas, para que estejamos mais fortalecidos para os desafios que virão. Uma coisa é certa, Deus não abre mão de cumprir o propósito da salvação. Deus não abre mão de cumprir a história dele na sua vida. Na verdade, ele está dizendo: eu estou te movendo para cumprir promessas maiores. Vamos para os Salmos de número 37, no verso 4. Davi, Salmo de Davi. Diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor. Outras versões vai dizer: agrada-te do Senhor. E essa palavra vai nos mostrar que no original, esse agrada-te não é apenas gostar de Deus, gostar de ir para a igreja, gostar de orar, gostar de ler a Bíblia. Não. No original, essa palavra significa ser agradável a Deus, maleável, macio, ensinável. Alguém que está disposto a aceitar diligentemente a orientação do Pai e se submeter. E essa palavra é exatamente o contrário da soberba, do orgulho. O agrada-te aqui é como se você fosse exatamente o contrário daquele que é resistente, sabe? A palavra resistente, aquele que resiste à palavra de Deus, ele é comparado a um rebelde, ao espírito de rebelião. A palavra vem, mas ela não entra, porque há um coração duro, uma resistência.
Esse daí não agrada ao Senhor. Quem não recebe a palavra de bom grado, não vai ter os desejos do seu coração realizados. Porque apesar do coração do homem ser corrupto e altamente enganoso, a Bíblia nos diz isso, para aquele que agrada-te do Senhor, que deleita-se no Senhor, Deus vai cumprir os desejos do coração, sabe por quê? Porque quem é macio para com Deus, o coração é transformado. Davi era macio, maleável, facilmente moldável nas mãos de Deus. E então o coração dele passou a desejar coisas que Deus poderia cumprir. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que o desmontar a tenda é necessário. Porque o desmontar a tenda vai te fazer mais maleável. O problema é quando Deus manda desmontar a tenda e você, rígido, na rebelião de um espírito não maleável, mantém as coisas no lugar. Não, aqui eu fico, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando Deus está falando, ei, agora é hora de levantar o acampamento e ir. Realinhar o seu coração é algo que o Senhor faz antes de realizar os desejos dele. Ele prova a sua obediência, ele te reposiciona para te entregar mais. Muitas vezes o desmonte de Deus é uma promoção disfarçada, sabia? Porque ninguém quer passar pelas partes difíceis, mas elas são necessárias para aquilo que Deus quer fazer. É o princípio de Deuteronômio 28:9. Vamos para a palavra? O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme Ele prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dEle. É Deus mesmo que está providenciando em nós esse povo santo. O povo de Israel no deserto só avançava quando seguia a nuvem. Se eles ficassem parados, eles ficariam para trás. Haviam aqueles que ficavam para trás. E sabe o que acontecia? Os amalequitas matavam. Amalequita é a simbologia do inimigo do povo de Deus. Para nós significa os planos do maligno, os manjares, os desvios, as distrações, a frieza espiritual, o abandono da fé, a apostasia. Os que vão ficando para trás vão se desgarrando, você vai perdendo o vínculo, você vai perdendo a vontade de estar junto, você vai perdendo o fogo, o coração não fica mais aquecido. E é nesse ambiente que a fé morre. Então obedecer é confiar, mesmo que sem entender. Ele sabe para onde está nos levando, queridos, Ele sabe. A gente tem medo porque a gente não sabe o que nos espera lá no futuro. Deus está mexendo nas coisas lá no seu trabalho, na sua empresa. Ele está mostrando que ali já deu. É porque o propósito já se cumpriu. Não insista em algo que Deus já falou agora, deu. Obedecer é isso. José do Egito, por exemplo, ele tinha uma vida confortável na casa do pai. Mas Deus tinha um plano maior. E antes dele chegar no palácio, José teve a sua tenda desmontada várias vezes. Primeiro, tirado da casa do pai. Segundo, vendido como escravo. Terceiro, preso injustamente. Mas cada uma dessas mudanças dolorosas era um passo mais perto do lugar de governo. Viver para Deus vai nos trazer mudanças dolorosas. Eu acho que essa é a lição primordial de um cristão.
Se você ainda está na ilusão que viver para Deus é viver um mar de rosas, é vir ao mundo a passeio, é necessário que essa ilusão acabe hoje. Viver para Deus vai ter processos dolorosos, mas sabe qual a melhor notícia? É que Ele não se ausenta em nenhuma parte do processo. Ele está conosco em todo tempo. E ainda que sintamos dores, Ele está nos consolando, Ele alivia a nossa dor. Com Ele nós seremos capacitados a atravessar qualquer deserto, a passar dentro de qualquer fornalha, a enfrentar qualquer leão de boca aberta. Qual é o leão que está te assustando? Qual é o rugido que você ouviu? O Senhor presente faz toda a diferença. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e você está vendo peças espalhadas no chão, portas se fechando, alguns planos frustrados, relacionamentos mudando de lugar, sonhos sendo reconfigurados. O que parecia estável, o que você planejou, que você pensou, vou fazer tudo direitinho e vai ficar do jeitinho que eu queria. Só que você chegou e viu que está tudo sendo abalado. Sabe o que é a sinalização de Deus? Ele só está abalando o que é abalável para te tornar inabalável. Ele abala as coisas externas e dentro Ele nos torna inabaláveis. Chega de cristãos emocionalmente tão fragilizados, infantilizados, imaturos. Ei, nós servimos ao Rei da Glória. O reino dele está somente sendo expandido aqui de uma maneira que é invisível, mas ele virá. E será estabelecido de forma visível, palpável. O que é que está te assustando neste mundo? Onde é que você tinha depositado a sua segurança? Se Deus está abalando isso, a mensagem é clara. Ele está te dizendo, você não precisa disso para se sentir seguro. Você só precisa de mim. Você só precisa estar face a face comigo. A minha nuvem vai te levar para um lugar mais seguro. O lugar mais seguro da terra é na presença de Deus. Onde quer que Ele te levar. Se Ele mandou desmontar a tenda, desmonte. Se Ele mandou deixar para trás, deixe. Tenha fé, tenha coragem. Dê esse passo ousado e diga para o seu pai: tá vendo, pai? Eu consegui. Eu venci a minha imaturidade espiritual. Eu estou indo para um lugar mais alto em ti. O que parecia estável foi abalado? Que bom, porque Deus está te levando para um lugar de maior estabilidade ainda, sabia? Ele está dizendo nesta noite, eu não estou destruindo, eu só estou te reposicionando. Eu estou te levando para o meu plano, vai se cumprir, para um lugar onde o meu plano vai se abranger, vai se abrir mais. É que a gente tem a mania de pegar a nossa história e achar que a gente conhece ela toda. Então a gente pensa, a gente se limita, a gente acha que a gente só pode fazer isso. Ah não, a minha capacidade é só essa, eu só posso ir até aqui. Eu tenho medo de ir além. É porque você não se conhece. Então Deus vai e te empurra. Ele te permite ir para uns lugares que você não conhece, para que você se descubra. Tem capacidade aí para enfrentar essa crise. Você tem ferramenta, você tem recursos dentro de você, sabia? O seu pai depositou aí dentro. Mas você só vai conseguir acessar esses recursos se você vivenciar esse lugar totalmente novo. Tem um lugar já pronto, preparado por Jesus. Lembra do que ele disse? Eu vou para o Pai
e vos prepararei um lugar. Ele está nos preparando, queridos. Nós não estamos à deriva. Não lute contra a vontade de Deus. Não tente ficar no acampamento que Deus já levantou. A nuvem está se movendo, o som da trombeta está tocando. É hora de levantar e seguir. Agrada-te do Senhor. Mantenha o seu prazer na presença dEle. Confie nele. E lembre-se, quando Deus desmonta a tenda, é porque Ele já preparou um território mais amplo para você habitar. Deus está tirando você da zona de conforto para te levar ao cumprimento daquilo que Ele te prometeu, ó. Talvez você tenha esquecido, mas Ele não esqueceu. A palavra dele jamais volta vazia. E no tempo devido, ela cumprirá. Ela florescerá, ela frutificará. Talvez você não estava esperando que a estação fosse essa, mas é. Essa é a estação que Deus está te movendo. Obedeça a voz do Senhor. Irmãos, existe uma verdade que todos nós precisamos entender. Quando Deus quer nos levar para outro nível, Ele não apenas ajeita a nossa vida, Ele desorganiza. É que a gente estava sempre naquela mensagem, né? Talvez ficou meio que num formato, num módulo, que é sempre Deus vai fazer, vai acontecer, Ele vai te dar a vitória. Então, quando a gente experimenta um momento de desordem, em que nada faz sentido, em que está sendo um desgosto após o outro, aí a gente fica achando que Deus virou as costas para nós. Não. É exatamente neste momento que Ele está face a face. A nuvem descia e algo sobrenatural acontecia ali. O sobrenatural de Deus acontece no meio do caos, sabia? A terra era um caos. Havia ali apenas o Espírito pairava sobre a face das águas. E ali havia matéria criativa. A palavra de Deus no meio daquele nada, daquele lugar que não havia nada. A palavra de Deus liberada fez com que tudo se formasse. Às vezes Deus nos traz para esse lugar do nada. Não está fazendo sentido. Ao próprio casamento que estava ali, tudo tão alinhado, ajustado. De repente vem uma situação inesperada, em que você não sabe, vai fazer o quê? Nada. Deixa Deus fazer. Vai para o joelho, vai buscar, vai ouvir a voz de Deus, vai obedecer. E eu quero que você guarde isso para hoje. Nós estamos no finalzinho da mensagem. Guarda isso, leva para casa. O desmonte de Deus não é perda, é preparo para o propósito. É só preparo. Fica firme. Aguenta firme. Agrada-te do Senhor nesse momento do nada. Agrada-te, seja maleável. E na hora que você menos esperar, Ele cumprirá os desejos do seu coração. Porque Ele vinha e falava com Moisés como o quê? Um amigo. Como um amigo. E Jesus falou isso para os discípulos. Ele falou isso, Ele falou lá em João 15, vamos para a palavra, João 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Sabe quando você chega nesse patamar de amigo, você começa a discernir as coisas que te acontecem. O desmonte,
as situações de desonra, as decepções, as traições, elas não mais te derrubam, elas não mais te jogam no pó, mas elas te fazem entender o que Deus está fazendo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Ele só recebe diligentemente ordens e obedece. Mas o que Deus tem para nós é acima disso. Deus tem para nós um patamar de amigos. O amigo, ele aprende o que Deus está fazendo e ele acaba alinhando. Opa, eu estou vendo esse movimento, isso eu já vi antes. Eu já vi isso acontecer antes. E eu lembro que quando me aconteceu antes, depois desse ciclo de desmonte, o Senhor me elevou. O Senhor me levou para um lugar de maior maturidade, de mais acesso, de uma situação mais ampla. De coisas também, de situação financeira, de prosperidade na alma, de prosperidade em todas as áreas. Então você começa a discernir. Então isso está acontecendo de novo. Agora eu estou mais maduro. Então depois que passar esse tempo, eu sei que Deus ainda vai me elevar no lugar de maior intimidade, ao ponto de que eu vou conhecer das coisas do alto. Eu vou saber discernir as coisas do céu. Eu vou saber viver no movimento do reino e não no movimento da terra. O maior privilégio de Moisés, queridos, não foi abrir o Mar Vermelho e nem foi trazer as tábuas da lei. A maior dádiva dele foi ser amigo de Deus, foi falar com Deus como um amigo. E é isso que Deus tem para nós, sabe? Deus ainda procura por amigos, Deus procura por pessoas assim, não apenas servos obedientes, mas filhos que amam estar com Ele. Hoje, Jesus abriu o caminho para que tenhamos intimidade. A tenda está sempre aberta, a nuvem está pronta para descer. A pergunta é: você quer entrar? Você vai entrar? Você vai deixar Deus fazer? Você vai abrir o seu coração? Você vai se tornar maleável? Porque não se engane, a vontade de Deus não é a nossa. A vontade de Deus sempre, num primeiro momento, vai encontrar resistência. Nós somos resistentes. Num primeiro momento, a vontade de Deus não parece boa, agradável e perfeita. Porque a gente ainda tem carne atuando. A gente ainda está num corpo físico, a gente ainda está no mundo. E muitas vezes o inimigo atrasa o propósito, atrasa os planos de Deus na nossa vida, nos oferecendo manjares. Porque a vontade do inimigo, às vezes, para a gente, parece tão bom, tão boa. Porque ele nos oferece riqueza, poder, fama, glória. Mas tudo o que vem deste mundo está afadado à morte, está afadado a um julgamento de juízo. Mas o que vem de Deus está decretado vida, está destinado à vida. Então, ainda que venha num primeiro momento e te confronte, aceite a vontade de Deus de bom grado. Diga a Ele: eu aceito, Senhor, não é o que eu quero. Não é o que eu planejei, não é o que eu desejei, mas eu me rendo, eu deixo nas suas mãos, eu entrego. Amém? Aleluia, essa é a palavra do Senhor para nós.